Evangelho da Graça de Deus. Olá, irmãos, graça e paz. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para gravar essa mensagem e compartilhar com meus amados irmãos. Queridos, eu gostaria de conversar hoje com os irmãos a respeito de um tema bastante polêmico, não é? Que é, na minha opinião, a asfixia religiosa. A religiosidade, ela nos coloca numa redoma, não é? E não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para nos libertar. Então, muitas vezes, a gente quer ser liberto de demônio, quer ser liberto de vícios, quer ser liberto de situações adversas, mas nós estamos presos mesmo, de verdade, na religiosidade, naquilo que os homens intentaram como uma religião, não é? Claro que todos nós somos governados, não é? Nós temos autoridades sobre nós, neste mundo, nesta situação onde nós vivemos. Nós temos autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas, né? Nós não fazemos aquilo que nós pensamos ou queremos, mas nós seguimos regras, padrões. Mas quando isso vai para o âmbito, não é? Da questão religiosa, cheia de padrões, de regras, que a Bíblia não nos coloca como jugo, então a gente acaba ficando numa opressão, não é? Numa opressão em que nós vamos ver sobre que governo está essa opressão. Não é sobre o governo de Cristo, porque o governo de Cristo, ele é liberdade, liberdade nele mesmo, em Cristo. Não é? Nós temos, a nossa regra é a Bíblia. O que a Bíblia diz é o que nós cremos, é o que nós devemos praticar. São os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos, sobretudo as cartas do apóstolo Paulo. Nenhum outro tipo de opressão, nenhum outro tipo de regra. Farisaísmo não é para os nossos dias, não é para ser considerado pela igreja. Mas o que nós vemos hoje é que muitas denominações, elas se valem, né, dessas regras, desses preceitos, mistura cristianismo com judaísmo. Muitas vezes o judaísmo é mais forte ainda do que o cristianismo. Não é? Muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, mas seguem o judaísmo, completamente avesso, não é? Aos ensinos de Jesus e de Paulo. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação, irmãos, que muitos pregam por aí, não é essa libertação onde você faz uma campanha, não é? Deixa ali um valor, um dinheiro nessas campanhas para que você se liberte de um vício, de um espírito opressor, etc. Não é? Isso não condiz com a palavra de Deus. Não é? Um salvo é um salvo em Cristo Jesus. Não é? Nós vamos ver, eu quero ver aqui com vocês várias passagens bíblicas onde nós vamos fundamentar todas essas questões. Jesus, ele foi muito duro com os fariseus, os escribas e fariseus. Nós sabemos que havia vários grupos naquela época de Cristo, os fariseus, os saduceus, os essênios, enfim, mas ele foi muito duro com os escribas e fariseus. E nós vamos ver por quê. Quando nós estivermos passando aqui todas as passagens que eu separei aqui, que eu fiz esse estudo para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Vamos começar com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, onde diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, ensinos de demônios.
o que mais se vê hoje em dia são líderes religiosos, pessoas que se dizem profetas, ensinando doutrinas de demônios. Muitos acreditam que esse alerta de Paulo para Timóteo está relacionado com libertação de incrédulos ou falsos crentes na igreja, mas não tem nada a ver com isso. Está relacionado mesmo com autoridades e pregadores que pregam doutrinas de demônio. Hoje existem muitos púlpitos que estão afastando as pessoas de Deus. É isso que significa o termo apostatar, né? A palavra grega é apisteme, que significa fazer retroceder, fazer desviar-se ou afastar-se da fé. Fazer. Ou seja, quando as pessoas estão sendo ministradas por doutrinas de demônios, essas pessoas elas estão sujeitas a retroceder, a desviar-se, a se afastar da fé. E essa condição ela só pode ser feita, não é? Ou melhor, esse afastamento, esse desvio, ele vem porque essas pessoas estão nas mãos de autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, que muitas vezes se autodenominam apóstolos, bispos, etc. Os espíritos enganadores dessas autoridades distorcem a compreensão e trocam a intenção da palavra de Deus. Por isso, hoje há uma distorção clara do evangelho nos púlpitos das igrejas. Se o pregador pensar que não pode trazer uma mensagem verdadeira, pensando que vai escandalizar seu irmão, nunca irá pregar as verdades bíblicas por causa dos débeis na fé. Isso nós vemos lá em Romanos 14. Então o pregador ele tem que trazer uma mensagem fundamentada nas Escrituras. Não é? Eu não posso pensar em pregar algo que o meu irmão, que eu tenho que satisfazer o meu irmão. Eu tenho que pregar a verdade. É dessa forma que eu tenho que pregar. A igreja, ela está vivendo os últimos dias na face da terra, irmão. Nós estamos prestes a viver o arrebatamento. Mas muitos líderes espirituais não tiveram a coragem de falar as verdades. Ficam enganando os outros com coisas fúteis e entretenimento gospel. Dizendo, irmãos, a nossa igreja ela é assim. Né? É uma visão que nós temos assim. Mas a visão padrão da igreja de Cristo é Cristo. Esse é o padrão que Paulo nos ensina. E não o governo deste mundo. Satanás, o pai da mentira, introduziu no meio cristão um tipo de evangelho corrupto, farisaico, fácil, ascético e mentiroso. E, infelizmente, enganando centenas de irmãos. O ministério dos fariseus continua em alta ainda hoje nas igrejas. Como eu já disse, o termo fariseu, ele pode ser previamente entendido como os separados. Ele era uma seita que se vangloriava de ter a correta interpretação da lei mosaica. Consideravam-se os protetores da lei de Deus e achavam que podiam determinar os limites dentro dos quais os judeus crentes deveriam viver. Então eles se consideravam os guardiões, os protetores da lei de Deus. E portanto eles tinham a ideia de que poderiam determinar os limites nos quais os judeus pudessem viver dentro do judaísmo. A estes fariseus super religiosos que davam o dízimo de tudo, que faziam várias orações diariamente, que dirigiam louvor na igreja, que perdiam qualquer reunião social para participarem de uma reunião na igreja, e que sobretudo julgavam e mediam todas as pessoas. Irmãos, a estes fariseus, tipo de pessoas como esta, que são autossuficientes, justos e justíssimos em si mesmos, a estas pessoas Jesus chamou de hipócritas. E você sabe o que quer dizer hipócrita? Deixa eu lhe lembrar aqui.
Essa palavra ela vem do grego, pertence ao vocabulário das artes cênicas. Significa artista, ator, mascarado, duas caras, fingimento, aquele que está atuando, aquele que parece, mas no fundo não é. Assim é o super religioso. Ele apenas parece. E por parecer e não ser, não faz o que deveria fazer. Então ele parece ser, mas não é. E por isso, ele deixa de fazer o que deveria fazer. Preocupado com a aparência, não com o conteúdo. Um discurso dissonante, uma pantomima sacra, um sepulcro caiado, como disse Jesus. Ser rotulado como fariseu na época de Jesus gerava orgulho. Quando alguém falava, você é um fariseu, o cara se enchia de orgulho. Por quê? Porque eles eram tidos como os super religiosos. Seria o equivalente hoje ao radicalismo cristão, à santidade exagerada, à supervalorização do fazer ao invés do ser. Sabe, são pessoas que fazem ao invés de ser. O cristão, ele é, e por isso ele faz. O cristão é salvo em Cristo Jesus. E por isso ele faz boas obras, ele pratica boas obras, que Deus de antemão preparou para que ele praticasse. Sabe, são aqueles defensores da teologia do nada pode. Eles querem introduzir, além dos 613 mandamentos da lei mosaica, eles querem introduzir muitos outros criados por eles mesmos. Não é para o nosso tempo, não é para a igreja. A igreja não pode viver sobre esse jugo. Sabe, são tantas regras, tantas situações, que os judeus, o judaísmo ele foi instituído, irmãos, por Deus, para os judeus. A lei de Moisés, etc. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ali se encerrou aquele tempo. O tempo e o objetivo da lei se encerrou. A partir daí a nova aliança. Mas vamos continuar aqui. Eu acho que se Paulo estivesse nos nossos tempos hoje, ele talvez diria, olha, fujam dos que dizem serem meus representantes, mas que as suas práticas não condizem com o meu discurso. Paulo podia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora hoje, sabe, não existe um líder que possa dizer uma coisa dessa. Uma afirmativa dessa. Paulo diria, fujam dos religiosos hipócritas, fujam dos super-homens, fujam dos super-crentes. Acautelem-se dos hipócritas. Cuidado com os que impõem sobre outros cargas que eles mesmos não conseguem carregar. Fuja dos que dizem que Jesus ama, que você deve amar, mas eles mesmos nunca amam ou amaram ninguém. Nós não somos super crentes. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Não que nós não tenhamos sido perdoados todos os nossos pecados quando Jesus morreu na cruz. Não é isso. Mas é o já ainda não. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Porém ainda estamos no corpo de carne, natureza caída, tabernáculo terreno, sujeitos ainda a tentações. Portanto, não somos super crentes, mas nós temos um advogado. Jesus Cristo justo. Ele está intercedendo junto ao Pai por cada um de nós, daqueles que creram nele verdadeiramente. Fujam dos que dizem que Jesus perdoa, que você deve perdoar, mas eles mesmos nunca perdoam ninguém. Fujam dos que dizem que Jesus não se importava com os bens materiais, que você não deve se importar, mas eles mesmos nunca abrem mão de nada que possuem. É muito fácil, né? Dizer, olha,
você tem que se abster dos bens materiais, mas eles mesmos estão se enriquecendo cada dia. E pior, enriquecendo, usurpando das pessoas. Fujam dos que dizem que Jesus ama a igreja, que você deve amar, mas que eles mesmos fazem com a noiva o que bem entendem. Fujam dos que dizem que Jesus obedeceu, que você deve obedecer, mas eles mesmos já não ouvem mais a voz do sumo pastor. Eles, esses hipócritas, são espíritos enganadores. Nada pode ser mais demoníaco, irmãos, do que afastar as pessoas do bem mais precioso da terra, a saber, a palavra de Deus e a sua graça salvífica. Aleluia. Eu queria ver com os irmãos aqui alguns textos de Mateus 23. Mateus 23. Abra comigo aí, Mateus 23, 13. E pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos ler vários deles aqui. Veja aqui a primeira advertência de Jesus contra os fariseus, os escribas e fariseus. Mateus 23, 13, diz assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Queridos, é o que mais nós vemos hoje. Acabamos de falar. Falsos profetas, aqueles que ministram nas igrejas, nas congregações, doutrinas de demônio, misturam farisaísmo, o farisaísmo na cristandade, introduzem o judaísmo no cristianismo. Esses são esses hipócritas aqui, que afastam as pessoas da salvação. Por quê? Porque ditam regras, colocam julgos, assaltam as pessoas. Esses dias agora eu estava assistindo a televisão, terminou o jornal que eu estava assistindo, aí eu fui trocando de canal. Tinha um camarada lá, um bispo, esses espíritos enganadores aí, não é? Ele estava dizendo que para as pessoas levarem a sua garrafinha, né, o seu vidro, enfim, o recipiente, né, para trazer para suas casas o óleo da unção. E claro, né, vai buscar o óleo da unção, deixa um envelopezinho lacrado lá com o seu dinheiro. Vamos seguir aqui. Versículo 14 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Queridos, aqui acabei de falar, né? Em troca de oração, em troca de algum, vamos dizer, suposto milagre, eles usurpam as pessoas, o dinheiro, os bens das pessoas. Você sabia que esses dias eu estava lendo um determinado artigo, e esse artigo dizia o motivo, por que a Igreja Católica Romana tem tantos bens, tantos prédios, tantos imóveis. Né? O escritor do artigo, ele diz que conversou com uma determinada pessoa, né, que faz parte do clero romano, e essa pessoa disse que as viúvas, né, eles dão muita atenção para as viúvas, porque as viúvas elas deixam as suas heranças para a igreja. Então, principalmente quando a viúva não tem filhos, não é? É uma viúva ali que os bens são dela. E se ela falecer, não tem para quem deixar. Deixa para a igreja. Foi por isso que
a Igreja Católica Romana angariou tantos imóveis no mundo inteiro. É uma vergonha. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Queridos, eles fazem de tudo para arrebanhar pessoas para as suas denominações. Fazem de tudo. Todo tipo de encenação, todo tipo de entretenimento, todo tipo de promessa de milagre. São criativos no sentido pejorativo mesmo, não é? Demais. Criam coisas que a gente fica... Eu ainda fico pasmo quando eu vejo uma coisa dessa. Não sei se você se lembra, teve uma oportunidade aí que um desses falsos profetas, enganadores, mentirosos, ele oferecia o sangue do cordeiro, irmão, o sangue do cordeiro dentro de um saquinho de... Esses saquinhos que coloca o suco, né, que em muitos lugares são chamados de din-din, outros sacolé, enfim. Dentro daquilo ali dizia que era o sangue do cordeiro. Meu Deus. Mas olha aqui, olha o que diz aqui no final. Tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Versículo 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Irmãos, torna tudo sagrado. Nós costumamos dizer aqui na nossa congregação que não tem nenhum objeto sagrado. O local onde você entra para reunião congregacional, ele não é o templo, não é sagrado. É um templo, é um local, desculpa, é um local, não é? Adequado, não é? Com condições, com conforto, para que nós possamos nos reunir, congregar o nome do Senhor. Mas nada ali é sagrado. Nós temos uma elevação ali, onde ficam os instrumentos, etc., as coisas, os itens de som, enfim, onde ali se coloca a pessoa que vai trazer a mensagem, mas aquilo ali não é um altar. A cadeira onde você senta é uma cadeira normal, nada consagrado ao Senhor. Por quê? Porque nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é que nós entendemos. Vale, portanto, o nosso coração. Não é o exterior, é o interior. E nós não temos nada, a igreja não tem nada a ver com o templo. A igreja não tem nada a ver com a casa de Deus. A igreja não tem nada a ver com utensílios sagrados, consagrados. Versículo 23. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Eles se vangloriavam de serem dizimistas, né? Aqueles que davam o dízimo do coentro, da hortelã. Porém, eles negligenciavam o mais importante, a essência da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Não vou nem entrar na questão do dízimo aqui, que é um outro assunto que nós vamos tratar numa outra oportunidade. Mas o que Jesus quis dizer aqui é que não adiantava eles fazerem para ser. O que adianta é você ser e então fazer. Não estamos aqui colocando a situação do dízimo, né? Que aqueles que são
que congregam conosco ao nome do Senhor, todos eles sabem, não é, o nosso pensamento, não é, a nossa, o que nós instruímos, o que nós ministramos acerca do dízimo. Então, não vou nem entrar nesse aspecto aqui agora. Mas o que Jesus estava dizendo aqui é que não adianta fazer para ser. Eu preciso ser e então fazer. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mais uma vez, queridos, o que importa é o coração. Deus, ele esquadrinha os corações. Não é o meu exterior que tem que estar bonito, que tem que estar bem limpo, adornado. Estamos falando aqui de questão de vestimentas, etc. Não é isso, né? Mas eu não posso aparentar uma coisa que eu não sou. Eu não posso dizer aquilo que eu não, que está dentro aqui, está pensando ao contrário do que eu estou falando. É isso. Né? Vamos aqui para o 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, é muito triste quando nós vemos um cristão que ele é totalmente apresentável por fora, mas por dentro ele é cheio de hipocrisia e iniquidade, depósito de ossos mortos. É complicado. Ainda tem mais um aqui. 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Queridos, um exemplo disso aqui, que fala no versículo 29 de Mateus 23, é justamente aquilo que a igreja romana faz. Coloca lá imagens de vários mártires, né? Coloca lá a imagem de Cristo numa cruz, e depois dizem que se estivessem lá naquele tempo não fariam. E por que ainda cultivam ou cultuam uma imagem que está ali como prova, como testemunha do que aconteceu lá atrás? Agora mesmo, né, nos dias nos dias aí da chamada Semana Santa, né, a Igreja Romana apresenta lá um corpo, né, uma imagem que seria do corpo de Jesus morto. Tem até uma procissão chamada Procissão do Senhor Morto. Quando Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas esses hipócritas, eles edificam sepulcros dos profetas, adornam os túmulos dos justos. Jesus chama de hipócritas pessoas que fazem para ser, quando na verdade o cristianismo ele nos ensina a ser salvo em Cristo Jesus, crer no Filho de Deus que morreu naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, que foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, e está prestes a vir buscar a sua noiva, a sua igreja verdadeira,
Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, todas essas pessoas aqui, como nós falamos no começo, que nós somos governados, não é? Todos nós temos um governo. Então todas essas pessoas que se apresentam dessa forma, nós lemos naquele primeiro texto de Timóteo, não é? Que são espíritos enganadores. Jesus diz aqui que essas pessoas aí que ele advertiu, o pai deles é o diabo. E o diabo é o que? Jesus falou, o pai da mentira. Não há verdade nele. E não pode haver verdade em seus filhos. Há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, aquele governador Pilatos colocou para o povo escolher Jesus e Barrabás. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, e Barrabás. Você sabe o que quer dizer? Barrabás era um malfeitor que estava preso. Mas o nome dele não é Barrabás. Barrabás não é nome. Barrabás é filho do pai, significa filho do pai. Veja que contraste, né? O verdadeiro filho do pai e o filho do pai aqui, na pessoa de Barrabás. Você sabe quem as pessoas escolheram, né? Eles escolheram para ser liberto Barrabás e disseram, crucifica Jesus. Mas nós claramente entendemos que tudo isso fazia parte do plano de Deus para a salvação do homem, para a salvação daqueles que ele escolheu, daqueles que ele elegeu na sua soberania. Todos esses fatos que a gente encontra nas Escrituras, eles têm a ver com a soberania de Deus, o estabelecimento dos decretos de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus para aqueles que Ele ama. Eu só citei isso aqui para a gente entender, não é? Que a gente sempre está, todo o povo está sempre num governo, debaixo de um governo, né? Mas nós vemos uma tipologia muito interessante na vida de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, preso, passou um tempo na prisão. Depois Deus revelou o sonho de Faraó através de José, e ele foi colocado como governador do Egito. Ele administrou ali aqueles 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o mais interessante, quando os seus irmãos foram lá comprar mantimentos, e no final, quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz, olha, eu não tenho nada contra vocês não. Deus me mandou aqui primeiro para que nesse momento, não é, eu salvasse vocês da morte pela fome. Então da mesma forma a gente vê quando Jesus proveu o Cordeiro de Deus, aliás, quando Deus proveu o Cordeiro, não é, o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, não é, ele nos provê a salvação através de Cristo. Que interessante, né? São tipologias que a gente vai vendo ao longo das Escrituras, não é? Vale também dizer aqui que Jesus não morreu como Marte, ele morreu como substituto do todo pecador que crê nele. É o inocente morrendo no lugar do culpado. Então Jesus não é um Marte. Jesus, ele na verdade, vale aqui frisar que ninguém matou Jesus. Ele doou a sua vida. Ele fala isso. Ele declara isso. Ninguém matou Jesus. Na verdade, ele doou a sua vida e depois voltou a tomá-la. Vamos ver uma outra passagem aqui em João. Evangelho de João, capítulo 8. Capítulo 8, 44
aliás, 42 em diante, diz assim, ó. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ah, isso aqui é fantástico, irmão. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mais uma vez, claramente aqui, irmãos. Duas sementes sobre a terra. Duas sementes sobre a terra. Uma crê, a outra não crê. Por quê? Porque uns são dele e ouve a palavra e crê. Outros não são dele. Ouve a palavra e não crê. Amém? Glória a Deus. Vamos ver uma outra passagem, Efésios 2:2. Tenha paciência, mais um pouquinho para que a gente possa aqui fundamentar, não é? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 2. Vamos ver a partir do versículo 1, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Então aqui já cai por terra, não é? Essa afirmativa de que eu aceitei Jesus ou não aceitei, ou rejeitei. Já cai por terra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Veja, o governo que a gente andava outrora, antes de Cristo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então todos nós, antes de estarmos no governo, debaixo do governo da autoridade de Cristo, nós éramos como os demais. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí ele diz, ó, no versículo 4, olha que maravilha. Veja como a salvação ela é um ato de Deus para o homem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo favor de Deus sois salvos, pela misericórdia de Deus sois salvos. Ele é que nos vivificou em Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso aqui é o final da salvação, irmão. É o ato completo da salvação. Aqui nos demonstra, mais uma vez, que a obra de Cristo é perfeita e completa. Única, suficiente. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto o que, irmão? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Então eu não faço para ser. Não faço para ser. É dom de Deus. É gratuidade de Deus para comigo. Em Cristo. Ele pagou o preço. Ele morreu no meu e no seu lugar. Nós éramos condenados à morte.
Não havia paz entre nós e Deus antes da morte de Jesus na cruz. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. O 10. Pois somos feitura dele. Nós somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, mais claro do que esse texto, eu acredito que não precisa, não é? Não precisa. Ah, mas aí tem aquele texto de Mateus 24, em que diz lá que tem que perseverar até o fim. Queridos, sempre busque o contexto. Sempre. Não leia um versículo isolado. Veja todo o contexto. Jesus ali está falando da grande tribulação. Da grande tribulação. Na qual haverá uma perseguição que nunca houve uma forma... ninguém conhece e ninguém vai conhecer. Essa questão do que vai acontecer na grande tribulação. E ele diz ali, perseverar até o fim, é aqueles que vão, aqueles remanescentes judeus, que vão perseverar até o final. As suas vidas serão preservadas. Por isso que ele diz que se não fosse abreviado os dias, não sobraria nada. Não sobraria ninguém. Esses que vão ali perseverar as suas vidas até o fim, é que vão entrar vivos no milênio, quando Jesus virá reinar sobre aquele povo. Não tem nada a ver com salvação aqui. Né? Nada a ver com salvação. Por isso que nós deixamos bem separados Evangelho da graça e Evangelho do reino. Evangelho do reino, arrependei-vos, não é? É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos dos seus pecados, etc. Evangelho do reino sendo pregado para judeus. Evangelho da graça. Evangelho da graça. Crê em Jesus Cristo e sereis salvos. Diferentes, irmão. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Igreja não é Israel, Israel não é igreja. Mas isso também é outro tema. Não é? Eu queria ver mais com você aqui. Efésios 2:4, nós já lemos. Hebreus 2:14. Queridos, a Epístola aos Hebreus foi escrita porque muitos judeus que creram e faziam parte da igreja, não é? Eles queriam voltar ao judaísmo, ou não queriam deixar o judaísmo. Por isso que foi escrita essa epístola aos Hebreus, que no meu entendimento, e de tantos outros, a autoria de Paulo. Mas vamos ver, Hebreus 2,14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, nós não somos mais escravos, nós somos livres, nós não somos mais escravos. Não é? Desde que nós ouvimos o Evangelho da graça, cremos no Senhor Jesus Cristo, somos salvos, somos libertos. Somos libertos da morte de Satanás. Nós vamos morrer, claro, mas nós vamos ressuscitar. É o que a Bíblia nos ensina. Não é? Diz mais ainda em 2 Timóteo 2, eu queria ver esse texto, 2 Timóteo 2, versículo 25. É muito interessante essa passagem. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Não é? Paulo estava escrevendo a Timóteo e ele diz assim, ó, vamos ler do 24, que é para ficar mais completo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda
não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quando nós vivemos no farisaísmo, na religiosidade, nós ainda estamos cativos, embora salvos, mas cativos. Em outras versões diz que nós estamos presos e dormindo. Na versão de Darby, por exemplo, ele fala isso, né? Que nós estamos presos e o pior, dormindo. Ou, logo não percebemos que estamos presos. Então muitos irmãos piedosos, salvos em Cristo Jesus, vivem nessa condição hoje, irmãos, cativos. Na religiosidade, no farisaísmo, no judaísmo. Onde nós deveríamos estar, o nosso lugar é em Cristo. A nossa posição é em Cristo, libertos, salvos. A obra de Cristo foi plena, completa. Perdoou todos os nossos pecados na cruz. Nenhum jugo é sobre nós. Nós não devemos nos colocar debaixo de jugo do judaísmo. O judaísmo tinha como principal instrumento a lei de Moisés. O sacerdócio mudou. Não nos fiquemos oprimidos pelos fariseus da nossa época, líderes religiosos, espíritos enganadores, ministradores de doutrinas de demônios. A estes Jesus chamou de hipócritas. Vive enganando as pessoas. Sabe o que acontece com isso, irmão? Nós somos roubados na alegria, na nossa alegria da salvação. Eu lembro que quando eu participava de uma outra congregação, quantas inúmeras vezes eu saí de um culto cabisbaixo, sem esperança, triste, decepcionado, quando na verdade isso não é cristianismo. Cristianismo é certeza na salvação. A nossa segurança é Cristo. E quando nós temos essa certeza e essa segurança, sabemos onde estão esses fundamentos, nós temos alegria. Alegria. E essa alegria, ela é nos roubada pelas religiões, pelos líderes, pelos falsos profetas, sabe? Pelos cerimoniais. Por essas tantas coisas, essas regras que eles inventam, que são colocadas como jugos sobre as pessoas. Sabe? Por isso que nós estamos firmes no propósito que Deus nos colocou, nos chamou a resgatar a verdadeira, sabe? A verdadeira mensagem do Evangelho da Graça. Sem jugo. Simples, Evangelho simples. Onde nós estamos agora com a certeza, com a segurança e com a alegria da salvação. Nós sabemos qual é a nossa posição. Nós sabemos para onde é que nós estamos olhando. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, de onde ele vem nos buscar. A igreja não passará pela grande tribulação. Isso está claro nas Escrituras. Aqueles que falam, aqueles que assumem esse posicionamento de que a igreja passará pela grande tribulação, são líderes inescrupulosos que querem prender a sua membresia, dentro de um redil, dentro de um aprisco, do qual
Nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus veio para levar para fora as ovelhas, tirou do aprisco as ovelhas, levou para fora desse aprisco. Hoje nós vivemos livremente, sendo Cristo o nosso pastor, o nosso bom pastor, o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós entendemos que não há obrigatoriedade de dízimos. Se você quiser ofertar para ajudar numa despesa ou ajudar pessoas necessitadas daquele grupo de congregados ao nome do Senhor, tudo bem, é aquilo que Deus propõe no seu coração. Nada de 10%, 5%, 90%, 30%, nada de campanhas nas quais prometem coisas que não estão na Bíblia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. Pessoas inescrupulosas, líderes espirituais, ditos espirituais, buscando benefício próprio, ganho próprio, num momento tão grave como este que nós estamos vivendo. Pastores desesperados porque seus templos estão fechados. Nós estamos tristes porque estamos privados do convívio dos irmãos, daquele momento em que nós nos congregamos ali, estamos em comunhão com os irmãos, estamos compartilhando a palavra, mas nós não estamos preocupados com a falta, não é? Dos recursos, ou seja, das ofertas que os irmãos, porventura, fariam essas ofertas ali naquele momento de reunião. Não estamos preocupados com isso, graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos aqui fazendo essa mensagem, gravando esse vídeo, para que haja a continuidade, não é? Para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que nós fomos chamados a fazer há 4, 5 anos atrás. E que muitos outros estão fazendo no mundo inteiro. Não é? Está acontecendo, irmãos, um movimento muito grande em torno, não é? da verdade bíblica, do Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho, aquele que exalta a pessoa de Cristo. No mundo inteiro. Por quê? Porque os eleitos, os escolhidos, eles têm que ouvir essa maravilhosa mensagem. Eles têm que ter certeza da sua salvação. Eles têm que ter segurança naquele que salvou. Naquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. A nossa segurança não está na nossa perseverança. Porque se estivesse, irmão, estaríamos perdidos. Se a salvação dependesse de um de nós, a Bíblia diz que nós éramos... Não há um justo sequer que busque a Deus. Como é que eu buscaria a Deus se a Bíblia me afirma que não há um justo sequer? Sabe o que é isso, irmão? São mentiras que são colocadas por esses espíritos enganadores, falsos profetas, que se colocam títulos e títulos que a Bíblia não lhes outorga. Mas enfim, me perdoe a exaltação final aqui, né? Mas eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, né? Foi até um vídeo longo, né? Já estamos aqui com quase 55 minutos, mas foi importante porque nós lemos a Bíblia, eu estou lhe mostrando na palavra tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, como acontecia
nos dias de Jesus. Como aconteceu nos dias de Jesus, está acontecendo nos nossos dias. Sabe, com um povo gentil que não tem nada a ver com judaísmo, com lei e etc. Mas fica aqui essa mensagem, reflita, pense, releia os textos. E se você concordar, dê o seu like. É assim, né? Dê o seu like. Se você não concordar, dê o seu dislike. Mas quando você der o seu dislike, quando você apertar ali naquela polegazinho para baixo, fundamente, faça um comentário. Nós estamos abertos aqui a ouvir. Agora faça seu comentário e fundamente, né? Coloque lá, olha, a passagem bíblica, não é? Que aí a gente pode, tanto eu quanto você, vamos crescer, não é? Na graça e no conhecimento. Agora não faça, tipo assim, não discorde simplesmente por discordar. Vá ler. Leia as passagens. Ficaram registradas aí. Vá ler as passagens. Verifique realmente o contexto. Ok? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Querendo Deus.